Olá pessoal, vamos trabalhar então nesse nosso bloco mais um assunto que está presente no seu edital. Só que antes da gente começar, eu quero pedir a você que está aqui acompanhando essa aula para se inscrever no canal, para deixar o seu like, tá? Que é algo extremamente importante. Depois coloca aqui nos comentários o que você está achando desse conteúdo, beleza? Vamos trabalhar então o tópico que está presente no seu edital a respeito da cooperação internacional, as disposições gerais, né, o auxílio direto, carta rogatória. Então vamos lá. Um juiz de direito da comarca de Belo Horizonte necessita intimar uma testemunha residente em um país fictício chamado Luméria. Ao consultar os órgãos competentes, verifica-se que não existe um tratado ou uma convenção internacional de cooperação internacional, né? Não tem se tratado uma convenção internacional de cooperação jurídica firmado entre o Brasil e Luméria. Diante desse cenário e das disposições gerais do CPC sobre a cooperação internacional, é correto afirmar que, e só para reforçar, as minhas aulas, as minhas questões, elas são feitas com base, né, pessoal? Obviamente, em primeiro lugar, o texto, certo? O texto da legislação, que é algo indispensável, tá? Mas também eu utilizo, né? Eu utilizo algumas doutrinas, tá? Para apoiar, né, o conteúdo, assim, quando é necessário, né? Por exemplo, eu utilizo um manual de direito processual civil do Renato Montans de Sá, né? Eu também tenho outro aqui que eu utilizo, que é do Cássio Carpinella, tá? Manual de Direito Processual Civil. Então, assim, eu sempre procuro basear as minhas aulas, né, de fontes confiáveis, de autores renomados, tá bom? É claro que, se tratando de questões a respeito desse assunto aqui, e de acordo com um levantamento que eu fiz sobre as questões da FGV, eu diria que 99% é baseado no texto da lei do CPC, tá? Então a fonte primária aqui das minhas questões é o texto da lei, certo? Então olha só, diante do cenário, o que é correto afirmar? Cooperação jurídica internacional ela é vedada na ausência de tratado, devendo a parte arcar com os custos de trazer a testemunha ao Brasil. Olha só, a alternativa letra A, certo? Vamos ler o que diz ali no artigo 26. Cadê aqui? Artigo 26. Ó, cooperação internacional, né? Começa aqui então, né? Cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte. E ele vai observar, né? Aí nós temos aqui respeito às garantias do devido processo legal do Estado requerente, igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não, no Brasil, em relação ao acesso à justiça, à tramitação dos processos, à segurança e assistência judiciária aos necessitados, a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente, a existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação, a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Então, o caput aqui, do artigo 26, ele é claro ao dizer que a cooperação é regida por tratado, né? Por um tratado. E aqui no caso, né? Por um tratado que ele faz parte, né? E ó, na ausência de tratado, pode se realizar com base na reciprocidade. Então, ou é um tratado, ou na sua falta, com base na reciprocidade. A falta de um tratado, né, não impede a cooperação, certo? Então, a questão de número 5
é vedado na ausência de um tratado. Existindo uma cooperação, na ausência de um tratado, pode ter. Né? Então, no caso aqui, está errada a nossa alternativa letra A, seguindo aqui a base, né, o artigo 26, tá bom? Opa, deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, a letra A está errada, né? Porque pegando aqui o 26, e principalmente o 26 e o parágrafo primeiro, né? A gente chega à conclusão de que a alternativa letra A está equivocada, certo? O pedido de cooperação poderá ser realizado com base na reciprocidade manifesta por via diplomática. Artigo 26, parágrafo 1º. Na ausência do tratado, pode ser realizado com base na reciprocidade manifestada por via diplomática. É a nossa resposta, tá? O juiz brasileiro deverá expedir uma carta precatória internacional que será cumprido independentemente de concordância de país estrangeiro. Uma carta precatória é para atos dentro do território nacional. Para atos no exterior é uma carta rogatória, certo? Sem contar que a cooperação depende da aceitação do Estado requerido, tá? A ausência de um tratado obriga a homologação prévia do pedido pelo STJ antes do envio. O pedido ativo, né, que é do Brasil para fora, ele não precisa de homologação prévia do STJ. O STJ ele atua na entrada de pedidos estrangeiros ou na homologação de sentença, tá? A cooperação só será possível se houver uma intervenção direta do presidente. Não é necessária que seja feita uma intervenção pontual do presidente da República, tá? A, 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 a reciprocidade, né, diplomática é um mecanismo ali válido, né, principalmente ali na falta, né, na falta do tratado. Então, a reciprocidade diplomática é um mecanismo ali, meio que um mecanismo padrão para isso, né? Então, gabarito aqui da nossa questão, certo? Confirmando a alternativa letra B. Questão de número 18. O Ministério da Justiça recebe um pedido de cooperação passiva oriundo da França. O pedido consiste na obtenção de informações sobre a titularidade de contas bancárias e no fornecimento de documentos administrativos, sem que haja necessidade de exercer juízo de delibação sobre o pedido. Neste caso, o instrumento adequado para o processamento do pedido e o trâmite correto são uma carta rogatória, ação de homologação de sentença estrangeira, auxílio direto, uma carta rogatória que vai ser remetido diretamente a um juiz de primeira instância, ou auxílio direto que é cumprido diretamente pela autoridade policial. Então, aqui na nossa questão de número 18, né? Seguindo aqui com base no artigo 28, certo? Vamos dar uma lida no artigo 28? Olha só. Cadê aqui, ó? Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a um juízo de delibação no estrangeiro. Então, é o que está sendo descrito aqui na questão. Artigo 28, né? O pedido ele tramita pela autoridade central e se precisar de uma medida judicial, a autoridade central envia, né? Envia aqui a AGU que vai requerer ao juiz federal, segundo o artigo 34, certo? O artigo 33, artigo 34. Então, é algo que não passa pelo STJ, tá? Então, nesse caso aqui da nossa questão de número 18, certo? O gabarito é a letra C. Auxílio direto, sendo desnecessário aqui, né, a dispensa do exequatur do STJ, cabendo à Advocacia Geral da União requerer a medida judicial
se necessário. Então, gabarito letra C. Questão 19. Vamos lá. Estamos indo bem. O Instituto do Auxílio Direto é caracterizado pelo fato de a autoridade estrangeira solicitar uma providência e a autoridade nacional realizar o ato como se fosse seu. Nos termos do artigo 30 do CPC, assinale a alternativa que apresenta uma medida que não é objeto típico de auxílio direto, exigindo um procedimento mais formal, certo? Então, para fixar esse ponto, vai ser o quê? Colheita de provas e a obtenção de informações, a execução de medidas de recuperação de ativos, execução forçada de sentença estrangeira, condenatória de pagamento de quantia certa que já transitou em julgado, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibido pela lei brasileira ou a obtenção de informações sobre o direito estrangeiro. Então vamos lá, questão de número 19, certo? Seguindo aqui, né, ó, letra A, letra B, letra D, letra E. Todas essas opções, elas estão expressamente previstas no artigo 30 como objetos de auxílio direto, tá? Então, execução forçada de uma sentença estrangeira condenatória exige um prévio processo de homologação de decisão estrangeira pelo STJ, tá? Então, nesse caso, tá fora do 30 aqui, certo? Não é, então, o que, né? No caso aqui, a gente está querendo um que não é um objeto típico de auxílio direto. Então, gabarito alternativa letra C. Chega ao Brasil um pedido de cooperação jurídica internacional passiva consistente em uma carta rogatória para a citação de uma empresa ré sediada em São Paulo. O pedido obedece a todos os requisitos legais. Sobre o procedimento da carta rogatória no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta. Carta rogatória dispensa análise do Tribunal Superior, devendo ser enviado diretamente ao juiz da comarca onde a empresa está sediada. Cartas rogatórias passivas, que são vindas de fora, exigem o exequatur, a autorização do STJ. 960 do CPC 105 aí, inciso 1º, a linha I da Constituição, tá? Compete ao STJ conceder o exequatur a cartas rogatórias, sendo a execução posterior de competência do juízo federal de primeiro grau. Aqui, meu povo, seguindo o 905 do CPC e o 109 também, né, reforçando aqui o artigo 109, inciso 10º da Constituição, é a nossa resposta, gabarito alternativa letra B. Fechamos? Fechamos aqui, vamos ver? Temos mais uma, né? Temos mais uma, não terminou. 21. O Brasil, ele recebe um pedido de cooperação jurídica internacional para a realização de um ato processual. Contudo, ao analisar o pedido, a autoridade brasileira verifica que a diligência solicitada ofende manifestamente a ordem pública brasileira, né? Nesse caso, conforme o artigo 39, a autoridade brasileira vai recusar o cumprimento do pedido, deve cumprir o pedido se houver um tratado internacional, deve cumprir o pedido parcialmente, deve remeter a questão ao STF, só pode recusar o pedido se o país requerente não oferecer reciprocidade. Então aqui, né, uma recusa à cooperação, seguindo o que está previsto lá no 39. Vamos dar uma lida no 39. Ó, o pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública, certo?
Então, nesse caso, vamos voltar aqui, ó. Nossa questão de número 4, certo? Olha só, o Brasil pede um pedido de cooperação jurídica para realizar um ato. Ao analisar o pedido, verifica que a diligência ofende o quê? Ofende a ordem pública brasileira. Não é isso que está dizendo aqui? Então, o pedido de cooperação será recusado se configurar uma ofensa à ordem pública, né? Então, deve o quê? Recusar o cumprimento. Pronto, artigo 39 do CPC. Tá bom? Beleza? Vamos então. Ó, aqui então, fechou. Aqui então acabou. Tá? Paramos então na nossa questão de número 21. E mais uma vez, eu peço a todos que estão aqui acompanhando, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição. A ideia aqui é ajudar você a vencer o CPC, né? A você, de fato, fixar, tá? Boa parte desse conteúdo. Não é uma tarefa fácil. As questões estão aqui para te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e, se possível for também, deixe sua opinião nos comentários, tá bom? Obrigado, forte abraço e vamos para um próximo assunto.